derramar algo sobrenatural na sua vida. O tema que eu tenho aqui para compartilhar é 2 rainhas e um reino. 2 rainhas e um reino. Você sabe onde é que está essa passagem? Que nós encontramos 2 rainhas dentro de um reino, no livro de Esther. Esther. 2 rainhas e um reino. Só para você lembrar um pouco, você que já estudou o livro de Esther, eu quero te fazer lembrar, este livro, eu copiei aqui, este livro conta a história de Esther, apesar de que a Bíblia mostra ênfase em 2 rainhas, a rainha Vasti ou Vasti, como você queira pronunciar, né? E a rainha Esther, mas a Bíblia se concentra muito na parte positiva, na vida da rainha Esther. Essas 2 rainhas tipificam a igreja de Jesus, é verdade, tipifica a igreja, todas as 2. E o rei, que era o rei Assuero da época, tipifica, é um tipo de Cristo, é um tipo de Cristo. Se você vê a história do reinado desse rei Assuero na Pérsia, é um tipo de Cristo, é impressionante, né? Então este livro conta a história de Esther, uma moça judia que se torna a rainha por causa do seu casamento com o rei Assuero. O rei Assuero era um rei da Pérsia, então não tinha nada a ver com os judeus. Porém, quando os judeus foram cativos, então muitos ficaram lá na Pérsia, e a Esther foi uma das jovens. Ela não tinha mais pai, ela tinha um primo chamado Mordecai, que era irmão do pai dela, e que o criou depois que eles ficaram ali presos na Pérsia. Então, queridos, conta a história dela, e fala também que ela se tornou rainha, foi um processo, por isso que eu digo que tipifica a igreja. Eu estou te explicando para você entender depois o que eu vou falar. Ela tipifica a igreja também, a rainha Esther, houve um preparo para que ela pudesse então se tornar essa rainha, essa esposa do rei Assuero. E tivemos também a história da rainha Vasti, ou Vasti, como você queira, eu vou chamar de Vasti, né? Rainha Vasti. Eu quero começar aqui com o capítulo 1, para você entender então a vida de Assuero, que tipifica Cristo, o Senhor Jesus, é um tipo de Cristo, ou seja, muitas coisas em comum, decisões, coisas que aconteceram no rei da Pérsia, não era nem em Israel. Infelizmente, os reis de Israel são contados aqueles que fizeram jus ao seu chamado para honrar a Deus. Por isso que Deus usou jumento, até jumento, para falar, porque a Bíblia, lá no livro de Isaías, fala o seguinte, que o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o homem, diz o Senhor, não me entende. É muito difícil para o homem entender Deus. Se não fosse tão difícil, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, né? Eu não estou falando do agora, eu estou falando desde Adão para cá. Adão não tinha pecado, Adão tinha obedecido, Eva tinha obedecido, mas quando a Bíblia diz assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, sabe quem está falando isso? Que o homem que raciocina não tem esse conhecimento que o boi tem. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá no Nordeste, no Norte, não sei, no Centro-Oeste, mas quero falar do Nordeste e Norte, onde o fazendeiro, aquele pequeno fazendeiro, agricultor, ele tem o boi e tem a carroça dele para fazer os trabalhos da fazenda. E se você olhar e colocar lá no YouTube, o boi que entra debaixo da carroça,
sem ser levado para a carroça. Aí você vai encontrar muitas fazendas, onde o dono da fazenda chega na carroça e ele só levanta, o boi está bem longe, levanta. Quando ele levanta, o boi entende que é para ele ficar debaixo, e ele vem só ele. O jumento, ele já está tão acostumado com a manjedoura. Você já viu o cachorro que só faz necessidade naquele lugar? Também é ensinado, ele não faz em outro lugar. Por isso que o Senhor falou assim: o homem não me entende, mas o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. É impressionante isso, né? Uma coisa que você ensina para alguém que não tem raciocínio, ele vai sempre fazer, né? O animal sempre vai para debaixo da carroça uma hora que é levantada, né? O jumento sempre vai para a manjedoura uma hora que ele sabe que vai ser recolhido para comer ou para dormir. O cachorro sempre sabe fazer a necessidade, né? Mas se você chega assim com o povo e diz assim: gente, tem uma vigília sexta-feira, aí todo mundo pode dizer amém, glória a Deus. Quando chega na hora, não vai. Aí você telefona, a pessoa diz assim: esqueci. Quem está me entendendo? Não é assim que às vezes não estou generalizando, mas é assim que às vezes funciona. Nós esquecemos das coisas, mas o boi está lá, ele atende, o jumento atende, o cachorro atende, enfim. E agora, vamos aqui então no capítulo 1. O livro de Esther diz o seguinte: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na cidade de Suzã, era um lugar de reis passarem o inverno, na frente do rio. Ele estava ali na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia, ou seja, o exército da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes da província que estavam perante ele. Os príncipes do rei, claro, com certeza princesas do rei. Cadê os príncipes e princesas do rei aqui, do rei Jesus? Glória a Deus. Então mostrou as riquezas. Preste atenção, porque tem muito a ver isso que eu estou lendo, o que nós vamos desenvolver. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência, grandeza. Por muitos dias, por 180 dias, ele ficou ali mostrando tudo o que ele tinha conquistado. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou eu vou até pular esses nomes, que é bem atrapalhado, Meumã, Bista, Arbona, Bigdá, Abaguitá, Setá, bem, 7 eunucos. O que eram eunucos? Eram homens separados, para você entender bem claro o que é eunucos. Eram homens castrados mesmo, de confiança do rei, para guardar rainhas, e era separado para isso. E ele manda então que eles introduzissem diante do rei, da presença do rei, a sua rainha, a primeira rainha, chamada Vaste. A primeira rainha. Quem era Vaste? Era uma rainha que compunha ali,
a beleza, diz a Bíblia que ela era formosa, ela era notória ali dentro, não somente para quem estava dentro do palácio, mas para fora, toda a Pérsia. Então, por isso que ele manda chamar a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Olha como tem muito a ver com a igreja. Jesus está preparando a sua igreja formosa, a sua igreja linda, abençoada, pura. Esse tempo que Ele está nos dando é um tempo em que nós precisamos aproveitar para nos dar o máximo a resposta da palavra de Deus que nos poda, nos molda a cada dia para sermos realmente aquela noiva que Ele vai um dia colocar diante de todos, dos anjos, de quem quer que seja, e mostrar a glória que está sobre a igreja, a perfeição que está sobre a igreja, a formosura que está sobre a igreja. E olha só, quando eles foram e deram recado à rainha Vasti, a Bíblia fala que ela recusou vir por intermédio dos eunucos. Ela queria a maneira dela. Os eunucos eram homens preparados para servir nesta área, e era uma palavra do rei. Você vai lá e traga a rainha. Alguém fala assim: mas ela queria que o rei viesse. A palavra do rei era um tiro, naquela época era um tiro. Ele mandou que fosse feito assim, então a palavra dele era final. A palavra do nosso rei Jesus é um tiro. Nós não podemos escolher o que nós queremos, mas infelizmente tem muita gente escolhendo o que quer ser, o que quer fazer, né? E não é assim. É Ele que dita as ordens. Nós temos uma constituição chamada de Bíblia, que rege a nossa vida como cristão. É assim que funciona. É assim que funciona. E ela recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu. Quando ela recusou, ele se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, aqueles mais antigos, e eles então decidiram: se parecer bem para o rei, eu estou alternando aqui, pulando para o versículo 19, foi do 1 a 10 até o 13, agora pulei para o 19, por causa do tempo. E ele disse: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Queridos, cuidado, para nós não estarmos enganados com muitas filosofias nossa mesmo, criado por nós, com nossos achismos, dizer: não, Deus não é assim, Deus não é desse jeito, Deus não é dessa forma. Cuidado, eu prefiro sacrificar para o lado correto, do que estar achando que Deus não é tão assim mais, que Deus já mudou. Eu prefiro estar indo para aquele lado que ainda abraça o conservadorismo da palavra de Deus. Eu quero ficar desse lado.
E eu creio que hoje o Espírito Santo vai nos levar a nível mais profundo desse tema. A história dessas duas rainhas, Vasti e Esther, tem características diferentes uma da outra. Uma agiu de uma forma, outra agiu de outra forma. Mas ambas tipificam vários aspectos de envolvimentos positivos e negativos da igreja do Senhor Jesus. A igreja omissa e a igreja ativa. A igreja omissa é representada pela rainha Vasti, aquela que recusou, aquela que não quis ir para a presença do rei, aquela que não quis brilhar na presença do rei. Muitas vezes, querido, nós não queremos brilhar na presença do rei. Como é que nós brilhamos na presença do rei? Só tem uma forma de brilhar na presença do rei. É quando nós estamos decididos a fazer tudo o que ele nos manda fazer. Em primeiro lugar, quando você brilha na presença de Deus, que não recusa o seu chamado, você vai brilhar também na presença das pessoas que não conhecem a Deus. Você vai brilhar na tua faculdade. Muitas vezes, para brilhar na faculdade, hoje, tem que bater de frente com o sistema, porque o sistema, ele aborrece as coisas de Deus. Muitas vezes no trabalho, você tem que bater de frente. Quando eu digo bater de frente, é não se envergonhar daquilo que você decidiu a ser. Cadê os príncipes e princesas do Senhor aqui? É isso que você é. Você não deve recusar isso. No seu trabalho, aonde você estiver, você não deve fugir disso. Desculpa a expressão, você não deve ser Maria vai com as outras. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu com 24 anos, quando conheci Jesus, eu tive que bater muito forte com o sistema. Por quê? Porque eu vim de um mundo de drogas, de bebidas. E agora eu apareço diferente no meu trabalho. Interessante, eu não sei quem falou para aquela turma, no primeiro dia que eu já chego crente, eu acho que o capeta fala de noite, olha, eu já tenho um fora do, não sei, porque eu cheguei lá, todo mundo já, ficou. Eu tive propostas assim, porque era a maioria, e era só eu de crente lá, só eu de crente na minha casa, minha esposa só era de crente na casa dela. Claro, nós estávamos juntos, mas era só nós dois contra o sistema. Eu estou falando de 1981, queridos, que você andava atrás de um jovem crente e não achava. Não achava. E hoje não. Nós temos centenas e milhares para nos dar forças, sabe? Mas mesmo assim, ainda as características da rainha Vasti pairam na vida de algumas pessoas. E veja uma coisa, você está lembrado que o povo que saiu do Egito para a terra prometida, você está lembrado que eles se recusaram a entrar na terra prometida? Daquela nação de mais de 600 mil pessoas, sabe quantos entrou? 2 pessoas decididas a entrar, e o restante não entraram, porque recusaram entrar. Qual era o critério para entrar? O critério para entrar era a obediência da saída e da chegada na terra prometida. Mas não teve isso. Eles recusaram a entrar. E nós não podemos fazer um escape dizendo, não, mas espera aí, eu não quero ser muito radical, também nem muito frouxão, eu quero ficar em cima do muro. Jesus foi muito claro, ele fala que os mornos da vida, ele vomita. Que
Quem está me entendendo aqui, gente? Ou é quente, é crente, né? Crente quente, ou é frio. Tem morno não, não tem morno não. E o povo pereceu. A sepultura deles foi no deserto. Naquela época, todo mundo queria uma sepultura, tinha muito valor a sepultura, queria ver seus mortos sepultados. Até hoje tem, nós carregamos um pouco da cultura judaica, né? Quando você vê sempre na televisão ainda, olha, não acharam o corpo do fulano, a família queria pelo menos enterrar o seu morto, era esse o valor que tinha. Mas de uma nação ficou no deserto, foram morrendo, foram enterrando por lá, o mesmo vento do deserto, talvez era incumbido de enterrar o resto, porque era muita gente que morria, não era de pouca gente, mas eles desobedeceram e não entraram naquela terra. A segunda rainha, que tipifica a igreja ativa, era comprometida com o rei. Mas deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Nós lemos naquele texto que o rei Assuero, ele reinou desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Em alguns lugares, província é estado, em alguns é uma nação mesmo, mas 127 províncias. E no ano terceiro do seu reinado, ele quis mostrar a todos os seus príncipes, os seus povos, o que ele tinha conquistado. O que nós podemos aprender com isso como igreja? Ainda estou falando sobre a rainha Vasti. Preste bem atenção. No ano terceiro, lembra o que de Jesus? O ano da ressurreição, os 3 dias da ressurreição. Tem muito em comum. No terceiro ano do seu reinado, 3 anos de ressurreição. Isso mostra, para a gente ressuscitar e para a gente viver a vida do novo homem, é necessário enterrar o velho. Para ter vida, tem que ter o sepultamento, tem que ter. E preste bem atenção, no terceiro ano, que é o número da ressurreição, ele ficou mostrando 180 dias para todos os seus príncipes. Mais uma vez, cadê os príncipes e princesas do Senhor aqui? Eu não sei como te explicar que dentro de um reino onde tem princesas e príncipes, ou príncipes e princesas, eles vivendo dentro daquele reino, eles não conheciam o reino. Foi preciso o rei dizer, vou parar um pouco aqui, vou levar você, para você conhecer tudo que eu conquistei para você, para você ver a grandeza, a glória do seu rei. O reino que vocês vivem é um reino mais que vencedor, é um reino que todo mundo cobiça e gostaria de ter, todas as nações. E eles vão para lá, príncipe, princesas, povo, e começa a admirar. Uau! A unção do cachorro. Uau! Que coisa! Olha só, isso é nosso? Isso também é nosso? Espera aí, aqui é a Índia, está na fronteira aqui da Síria, da Pérsia, está bem na fronteira. Não, mas ele conquistou tudo isso aqui, vai embora, vai embora. Não, mas aqui já é África, Etiópia, vai embora. Tudo isso ele conquistou.
Aí viram a glória do seu reino. Queridos, são poucos os príncipes e princesas que conhecem o reino em que vive. E Ele já mostrou no dia que você entregou a vida a Jesus. Ele abriu teus olhos e está aqui, olha, aqui, está aqui. Mas às vezes nós não conhecemos e pagamos caro porque nós não conhecemos quem é o nosso rei. Em determinada circunstância nós ficamos abalados porque nós achamos que o nosso rei não vai dar conta de nos dar vitória naquele momento difícil que nós estamos passando. Nós não falamos isso para ninguém, mas nós pensamos e colocamos no nosso coração. Na medida que eles olhavam a glória, eles ficavam mais presos. Só tem uma forma de eu e você ficar mais preso, bem preso no nosso rei, é vendo a glória dele de perto, é se aproximando mais dele. E sabe qual é a forma que você e eu nos aproximamos dele? É através da palavra. É quando eu medito na palavra, eu vou conhecer e saber quem é o rei que eu sirvo. É quando eu tenho tempo sozinho com Ele, é quando eu estou orando, buscando a presença dEle, é quando eu estou ligado a Ele. Olha o que o Evangelho de Lucas diz aqui, Lucas 19, 47 e até o 48. Diariamente, Jesus ensinava no templo, e os fariseus procuravam eliminá-los, porém não atinavam em como fazê-lo. Por quê? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Os fariseus não conseguiam tirar a multidão de Jesus, porque quando a multidão ouvia, as palavras eram tão poderosas, como o rei Assuero, mostrando a glória do reino que ele tinha conquistado. E ninguém tirava o povo, porque eram dominados por Jesus. Não era um domínio, não, um domínio comunista, um domínio à força. Não era um domínio, não, era dominado porque havia unção na palavra de Jesus. Havia unção na palavra de Jesus. E eles ficavam dominados. A Bíblia diz no Salmo 145, 12 e 13, para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino, e de todos os séculos, do seu domínio subsiste para todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ou seja, para que todo mundo possa notar que eu e você sempre vamos ser luz e vamos ter que brilhar aonde quer que seja. Se você é filho de Deus, você e eu não temos escolha, temos que brilhar. A igreja tem que brilhar, a igreja tem que brilhar. Isso é tremendo. Eu quero só mostrar um pouquinho aqui do livro de Efésios, para você entender. O que eu vou fazer aqui agora? É como se eu fosse mostrar para você o que Assuero mostrou para os seus príncipes. Você sabe que o livro de Efésios é um livro que Paulo, pelo Espírito Santo, revela com muita profundidade aquilo que não somente somos, mas o que nós temos, o direito que temos agora como filhos de Deus, na herança que nos cabe como filhos e santos da luz que somos. Olha o que diz aqui o livro de Efésios. É como Assuero estivesse mostrando para a sua igreja, para os seus príncipes.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Imagina, querido, esta glória, no momento mais difícil que você estiver passando, lembra disso, que você é abençoado com toda sorte de bênção. Toda, no grego é toda, no português é toda, no inglês é toda. Toda. Mas os príncipes, muitos estão dormindo e não sabem. Na hora da dificuldade, eles têm muita dificuldade também em entender que o nosso Deus é o nosso resgatador. Ele não veio à toa aqui, ele veio buscar e salvar o perdido. Eu e você somos dele. O diabo não tem parte conosco. O diabo não pode tocar na coroa de glória que foi tirado da cabeça do inimigo e colocado na cabeça do homem. Jesus restituiu isso para o homem. Salmo de número 8, nós vimos na semana que passou. E olha só o que o livro de Efésios continua dizendo aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que é isso? Que é isso, meu irmão? Olha isso. Antes da fundação do mundo, o teu nome já estava lá. Já estava lá. Você nasceu já não para ficar mais na fila, se vai ou não vai acontecer. Antes de nascer, já tinha acontecido, porque era propósito dele para mim e sua vida. É assim que funciona, querido. Nós temos que crer no que a Bíblia está falando aqui. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. É um vínculo não baseado numa força, numa força oculta. Não, isso é demônio. É baseado na força do amor, querido. Na força do amor que Ele nos tem, que Ele nos atrai. Isso é tremendo. Se eu for ler aqui, queridos, o capítulo 1, são coisas, só falo, leia Efésios capítulo 1 todinho, você vai ver o que Deus proporcionou para mim e para você. Por causa do tempo eu vou parar por aqui. Mas olha só, Deus está revelando a sua glória, para que possamos saber que seu reino está em nós, e estamos vivendo de acordo com esse reino. E quem não vive de acordo com esse reino é o retrato da rainha Vasti. E você viu que ela rejeitou, ela simplesmente não quis brilhar na frente dos príncipes, na frente de todo o povo. E o que aconteceu? O concílio lá substituiu, ela saiu definitivamente da presença, definitivamente. Aí veio o chamado da nova rainha. A rainha Esther foi diferente, foi uma geração de conquista. Para ela ser rainha não foi tão fácil. Nós estamos num curso da vida cristã que está em andamento, querido. Nós estamos aqui errando, nós arrependemos, nós consertamos, mas estamos atendendo o nosso chamado, estamos indo e estamos chegando do outro lado da margem. Mas o que me impressiona aqui é que quando Esther foi chamada, ela precisou ficar 1 ano
resguardada junto com outras concorrentes do rei para ser a rainha, e 6 meses mergulhado na mirra. O que é mirra? O que você entende por mirra? Mirra é um insumo amargo, que se provar é amarguíssimo, mas quando ela é queimada no fogo, vem aquele aroma suave, cheiroso. É o aroma que faz a diferença. Não é a obra, não é aquela obra-prima dela, não, é o fogo que é atado que vai fazer a diferença. E ela então ficou 6 meses ali. Ela estava se preparando. Ele tinha lá o outro eunuco, que era o principal da aprovação às rainhas, que preparava para cada um delas, por 6 meses, para ficar tipo numa espécie de banheira, de molho ali, naquela mirra. E depois daquela mirra, quando ela era queimada, não a rainha, claro, a mirra, aí subia aquele aroma suave, e aquilo que atraía o rei, era a mirra que atraía o rei. Olha aqui para mim, nós recebemos essa unção. Você tem uma unção de mirra sobre a sua vida, e ela sobe diante de Deus quando o fogo do Espírito vem e queima a sua vida, e sobe. Mas preste bem atenção, ela se preparou ali por 6 meses para atrair não muitos homens. Muitas vezes, pessoas estão se preparando, e quando estão bem preparadas no reino, muitas vezes esquece que aquela preparação é para uma pessoa especial. No meio da sua trajetória, começa a escolher quem é a pessoa que poderia ser atraída pelaquela vida nova. Não sei se você está entendendo o que estou falando, mas a rainha Esther, ela se preparou para atrair não homens, mas para atrair um homem. Um homem. Não foi homens, mas foi um homem, que era o tipo de Cristo, Assuero, para atrair aquele homem. Agora, veja a diferença, as características, a diferença. Ela tinha um propósito ali no reinado. A Vasti não tinha. A Vasti estava com as amigas ali, e na hora crucial, ela, não vou não. Porque quem não tem propósito na igreja aonde está servindo, é uma pessoa aleatória, uma pessoa. Mas se a pessoa diz, não, eu quero, Deus tem um propósito na igreja para mim, eu vou me envolver, eu sou a noiva ativa. É verdade, porque o rei Jesus não está atrás, querido, de uma namoradinha, não, de uma paquera. O nosso rei não está atrás de uma noiva para paquerar, para dizer assim, vem no domingo, dá um beijinho aqui para o noivo, até o outro domingo. Não, 1000 vezes não. Isso é triste demais. Ele quer uma noiva comprometida, que possa honrá-lo em todos os seus desejos. Uma noiva comprometida, é isso que ele quer. Esther
era comprometida. É muito longo essa mensagem. Eu estou vendo o relógio ali, mas eu quero tirar um tempo com você. Quem sabe mais lá na frente a gente não conclui. Falando só de Esther, mas só concluindo esta mensagem. Esther se deparou com uma catástrofe quando um certo homem lá dentro do reinado, era o primeiro ministro do rei, porque não bateram continência, o tio, o primo dela, que criava ela, não batia continência pro servo do rei, que foi empossado, o braço direito do rei, por não bater continência, ele ficou com muita raiva dele, e mandou que o rei baixasse um edito, rogou, fez uma trama, sem o rei perceber a verdade, e todos os judeus foram condenados à morte, mas não chegou a acontecer isso não, porque ela se levantou. Diz a Bíblia que ela, quando soube disso, é uma história longa, quando ela soube disso, ela entrou em jejum. Olha, a Vasti nunca se falou em jejum, igreja omissa, não gosta de jejum, inclusive nós estamos em jejum, pela nossa nação, toda a nossa denominação, estamos em jejum. Sabe, o jejum faz diferença, na tua família, na tua vida, no teu ministério, faz a diferença. E ela jejuou 3 dias e conclamou esse jejum com todo o povo judeu. E já tinham preparado uma forca para o seu primo, seu pai agora de criação. Mas o jejum mudou a história. Ela faz um banquete, convida o rei e o assassino, o homicida, que iria matar o pai de criação. E lá ela entrega para o rei. E o rei ficou indignado com o Hamã, era o nome do sujeito. Pega o Hamã e usa a forca que ele mandou fazer para o Mordecai para enforcá-los. E fala para a rainha: eu já editei, só tem uma saída, é de o povo judeu lutar, porque isso aí iam morrer, não iam nem ter direito à luta, para lutar com o inimigo. E isso aconteceu pelo jejum da rainha, pela coragem que ela teve diante do rei, as circunstâncias que já tinha dado o ponto final por causa do edito do rei, não funciona para quem crê no poder de Deus através do jejum. Você está entendendo, querido? É assim que funciona a vida cristã. E aí fizeram então a festa do Purim. O que é a festa do Purim? É o júbilo, é a alegria que estavam comemorando de toda a comunidade judaica que estava ali na Pérsia, que morava já ali há muito tempo, e que venceram a guerra e não precisaram morrer. Por quê? Porque uma mulher determinada, que tipifica a igreja do Senhor, estava ativa. 2 características, uma rainha Esther, outra Vasti. A minha pergunta para você nesta noite é essa: você tem atraído o coração do seu rei? O propósito dele é o seu propósito? Fique em pé em nome de Jesus.